Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Iniciamos esta quarta-feira, dia 21 de junho, e a igreja celebra nesse dia de hoje a memória de São Luís Gonzaga. E era lá pelo dia 9 de março, o dia amanheceu cheio de expectativa no castelo de Castiglione, onde Dona Teresa Gonzaga estava para dar à luz ao filho primogênito dos 8 filhos que ela teria. O parto estava difícil e, na iminência de perder a mãe, perder a criança, Teresa então faz uma promessa a Nossa Senhora do Loreto, que consagraria o menino a ele se tudo desse certo no parto e a criança nascesse em segurança, tanto para a vida da criança como para a vida da mãe. E imediatamente então o menino nasceu, belo, formoso, e foi dado o nome de Luís. O pai, um príncipe, um nobre do Sacro Império Fernando Gonzaga, iniciou ele desde cedo na vida militar. Aos 5 anos, ele recebeu do seu cuidador e educador a dica de que os palavrões que ele dizia junto aos soldados e ouvindo o seu pai falar, seu pai que havia dado a ele já todo as armaduras e etc. de um cavaleiro, dizendo que isso não era muito agradável saindo da boca de um menino educado, e ele estava falando aquilo sem saber, e isso era muito feio. E assim ele começa aos 5 anos a sua conversão. Ele vai lembrar mais tarde da importância desse seu cuidador, desse seu tutor, em alertar ele para isso. Palavrões que ele dizia sem saber o que estava dizendo. E é claro que Luís cresce e o amor pela oração, pela Virgem Maria, iniciou já aos 7 anos. Aos 9 anos ele fez voto de castidade perpétua, mesmo sem o conhecimento dos pais. Isso mais tarde ele vai ele mesmo falar. E na ausência de seus pais, um dia ele recebeu no castelo o cardeal São Carlos Borromeu, um grande santo da igreja, que São Carlos disse que jamais tinha encontrado nas suas andanças por aí um jovenzinho com tamanha espiritualidade. Ele fica surpreendido com a devoção e a seriedade, o conhecimento daquele menino. E o mesmo cardeal, então, Carlos Borromeu, deu a ele a primeira Eucaristia, fez a primeira comunhão dele. E ele cresce como uma pessoa de Jesus Cristo, em idade, sabedoria e graça, até o momento de se tornar, então, sacerdote jesuíta. Ele renunciou ao fato de ser primogênito, que lhe daria toda a herança da família, em favor do seu irmão, e tornou-se então noviço, e é claro que vivendo radicalmente a pobreza e a simplicidade. Uma pobreza e uma simplicidade que fazia com que os seus irmãos de comunidade, aqueles que com ele conviviam, já sentiam o cheiro de santidade. E na sua luta, na sua busca de atender principalmente os pobres e os miseráveis da época, levou ele então a ser vitimado pela peste, a epidemia de peste, e no dia 21 de junho de 1591 ele morre com 23 anos de idade e com já a fama de santidade. Sua morte então é vista como a passagem de um santo. E é claro que diante disso
o Evangelho vem completar aquilo, vem para completar ou dizer o porquê essa santidade de São Luís, que é simplesmente dizer não à hipocrisia, mas viver verdadeiramente, lembrando que o hipócrita na época era o ator ou a atriz que representava uma cena, faz um personagem que não é, esse ator entra em cena, representa e sai, vai embora, mas a vida, é claro, ela continua e não pode ser apenas uma brincadeira de viver. Então, olhando para São Luís, a gente percebe desde criança levar essa vida a sério, levar a amizade com Deus a sério. E a vida, movida por aplausos, tem a duração dos próprios aplausos. Quando acabam os aplausos, a vida também acaba. Ao contrário de São Luís, que a vida dele permanece dando frutos até os dias de hoje. Querer ser visto pode significar que a pessoa está renunciando às certezas duradouras e entrega a entrega de si mesmo ao olhar mutável de quem busca espetáculo. Então, a vida duradoura que acaba então sendo renunciada em vista de um momento de aplauso, em vista de um momento de reconhecimento, de elogios e assim por diante. E isso então não leva o coração humano à sua realização. E aí Jesus coloca nesse evangelho o jejum, a esmola e a oração como remédio contra essa tentação de querer aparecer, a tentação da hipocrisia. O jejum, a oração e a caridade, vivida então por São Luís, como modelos para serem praticados em silêncio, porque tornam então verdadeira a ação exterior. A busca de não ser reconhecido é o que faz a pessoa ser reconhecida por Deus. Quando a pessoa faz um desses gestos, seja a caridade, a oração, ou até mesmo a mortificação, o jejum, apenas para ser aplaudido, então ela não tem nenhum sentido. Agora, quando se faz em silêncio, então ela encontra o seu verdadeiro sentido e porque a sua ação é exterior. Há uma verdade que consiste na sinceridade de nossa entrega nas mãos de Deus. Então, há teatros com a apresentação de suas farsas, e esta, por sua natureza, provocam risos, provocam muitas vezes chacotas e etc. É disso que nós vivemos, é isso que nós precisamos na nossa vida, viver sendo como que o bobo na corte, porque aquele que quer agradar a todos não agrada ninguém, e aí vem a frustração. Então, que a liturgia nos convida é justamente isso. Prestem atenção àqueles que buscam apenas elogios ou aqueles que são sempre elogiados por todos. Talvez estejam sendo um boneco nas mãos dos outros. Então, aquela pessoa que vive em busca desses elogios e os recebe com muita facilidade, tem alguma coisa errada. Então, por isso que é importante que a espiritualidade verdadeira leva à justiça, e a justiça então aparece com essas três faces: a caridade, que é ajudar, a caridade que nos leva a perguntar, devemos ajudar ou não, por exemplo, um mendigo. E é complicado porque antes de responder essa pergunta, nós precisamos entender que o mendigo, por exemplo,
é primeiro uma acusação a nós mesmos, a nossa incapacidade de partilhar. Porque as pessoas não sabem partilhar, ou porque tem uns que acumulam e têm demais, outros não têm nada. Então, a mendicância, no fundo, é uma acusação que se faz à nossa incapacidade de entender o Evangelho, de viver o projeto de Deus. A oração que nos coloca sempre em contato com o projeto do Pai e não deixa a gente esquecer o para que nós estamos nesse mundo. O que Deus espera de nós? O que Deus quer de nós? Então, para não esquecermos isso e não querermos viver apenas de aparência, de hipocrisia, nós precisamos estar sempre em oração, ou seja, sempre em contato com o Pai, porque esse contato com o Pai é que nos mantém dentro do seu projeto, nos mantém dentro da vontade, do porquê, repito, que Ele nos criou, o porquê que Ele nos quis neste mundo. O jejum, é claro que nós sabemos que é privar-se de alguma coisa que nós achamos muito importante e que depois nós vamos descobrir que não era tão importante assim. E assim a gente pode perceber o que é fundamental para nós e o que é essencial e o que é efêmero. O que nós podemos descartar, podemos viver sem, e aquilo que de forma alguma a gente pode viver sem ele. Então essa descoberta, quando o cristão faz, que São Luís nos inspira já desde criança, ela é fundamental, porque senão vamos querer viver de aparência, e a aparência não enche barriga e muito menos o coração de ninguém. Então esse triângulo que é a fé, que a fé nos leva, ou seja, a oração, a caridade e o jejum, é o triângulo da perfeição. Então, porque é Deus, o outro e eu mesmo. Quando os três estão em harmonia, tudo acontece, tudo se realiza segundo o projeto de Deus. Que São Luís reze e interceda por nós nesse dia. Uma excelente quarta-feira.